Desde tempos imemoriais, a humanidade tem sido cativada por histórias de civilizações perdidas, reinos esquecidos e cidades engolidas pelas águas. Entre todas essas lendas, uma se destaca, ecoando através dos séculos com um fascínio inabalável. É a história de Atlântida, a Cidade Dourada, o império avançado que desapareceu sem deixar vestígios. Seria Atlântida apenas um mito, uma fábula filosófica criada para ilustrar uma moral? Ou existiria nas profundezas oceânicas ou sob as areias do deserto a prova de sua existência? A busca por respostas nos leva a uma jornada através da história, da filosofia e da ciência, desvendando camadas de mistério. A primeira e única fonte escrita sobre Atlântida vem de um dos maiores pensadores da antiguidade, Platão. Em seus diálogos Timeu e Crítias, escritos por volta de 360 a.C., ele descreve uma civilização poderosa e tecnologicamente avançada localizada além das colunas de Hércules. Platão narra a história de Atlântida através de Solon, que a teria ouvido de sacerdotes egípcios. Eles descreveram uma ilha maior que a Líbia e a Ásia juntas, governada por reis descendentes de Poseidon, o deus do mar. Era um império de grande riqueza, com cidades magníficas, canais intrincados e uma sociedade altamente organizada. Os atlantes, inicialmente virtuosos, sucumbiram à corrupção e à ganância. Em sua arrogância, tentaram conquistar Atenas, mas foram repelidos. Como punição divina por sua decadência moral, Zeus e os outros deuses decidiram destruir Atlântida. Em um único dia e noite de infortúnio, a ilha foi engolida pelo mar. A descrição de Platão é rica em detalhes geográficos e sociais, o que alimenta a crença de muitos em sua veracidade. No entanto, a intenção de Platão ao narrar essa história é um ponto crucial de debate. Seria um relato histórico ou uma alegoria para seus ideais políticos e morais? A natureza de Atlântida, como história real ou ficção, tem sido objeto de intensa especulação por milênios. Para muitos estudiosos, a narrativa de Platão serve como uma parábola. Ela ilustra os perigos da ambição imperialista e a superioridade da sociedade ateniense idealizada sobre uma civilização materialista e corrupta. A ausência de qualquer outra menção à Atlântida em textos antigos, além dos de Platão, reforça a ideia de que seria uma invenção literária. Filósofos como Aristóteles, contemporâneo de Platão, consideravam a história uma ficção. Eles viam nela uma ferramenta retórica para transmitir ensinamentos. Contudo, a precisão dos detalhes geográficos e a menção de um cataclismo repentino intrigam. Se Platão inventou tudo, por que se dar ao trabalho de criar uma história tão elaborada e convincente? A possibilidade de que ele se baseou em algum evento real, talvez distorcido pelo tempo e pela tradição oral, persiste. A busca por Atlântida, portanto, transcende a mera curiosidade. Ela se torna uma investigação sobre os limites entre o mito e a história, entre a imaginação humana e a verdade oculta. O que realmente aconteceu naquele único dia e noite de infortúnio? A descrição de Platão de Atlântida além das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar, direcionou a maioria das buscas para o Oceano Atlântico. No entanto, a ausência de evidências concretas levou a teorias que a situam em locais surpreendentemente diversos. Uma das teorias mais populares associa Atlântida à civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta e em Tera, atual Santorini. Por volta de 1600 a.C., uma erupção vulcânica cataclísmica em Tera devastou a ilha e gerou tsunamis que atingiram Creta. Essa catástrofe poderia ter inspirado a história de Platão. Outra hipótese intrigante aponta para a estrutura de Richat, na Mauritânia, conhecida como o Olho do Saara. Essa formação geológica circular, com anéis concêntricos,
assemelha-se à descrição de Platão da capital de Atlântida. Embora esteja em terra, alguns sugerem que a região já foi submersa ou que a descrição de Platão foi mal interpretada. As Bahamas também entraram no radar com a descoberta da Estrada de Bimini. Trata-se de uma formação rochosa subaquática que parece uma estrada pavimentada. Embora a maioria dos geólogos a considere uma formação natural, alguns entusiastas veem nela vestígios de uma antiga estrutura atlante. Outras localizações propostas incluem o Triângulo das Bermudas, a Antártida, a Irlanda e até mesmo o Brasil. Cada teoria apresenta seus próprios argumentos e desafios, mas nenhuma conseguiu fornecer provas irrefutáveis que satisfaçam a comunidade científica. Apesar da paixão e do esforço dedicados à busca, a evidência concreta da existência de Atlântida permanece elusiva. Arqueólogos e geólogos têm explorado o fundo do mar e regiões costeiras, utilizando tecnologias avançadas como sonares e submersíveis. No entanto, nenhuma cidade submersa com as características descritas por Platão foi encontrada. Os céticos apontam para a falta de registros históricos ou arqueológicos independentes que corroborem a narrativa de Platão. Eles argumentam que, se uma civilização tão avançada e poderosa tivesse existido, teria deixado um rastro inegável. A ausência de tais vestígios é, para eles, a prova mais forte de que Atlântida é uma ficção. Por outro lado, os defensores da existência de Atlântida argumentam que a maior parte do fundo do oceano permanece inexplorada. Eles sugerem que a tecnologia atual ainda é limitada para encontrar uma cidade que pode estar enterrada sob quilômetros de sedimentos ou em locais remotos e de difícil acesso. A interpretação dos textos de Platão também é um ponto de discórdia. Alguns acreditam que as medidas e descrições foram exageradas ou simbólicas, não literais. Isso abriria a porta para a possibilidade de que Atlântida fosse menor ou diferente do que se imagina, tornando sua descoberta ainda mais desafiadora. Apesar da ausência de provas definitivas, a lenda de Atlântida continua a exercer um poder magnético sobre a imaginação humana. Ela permeia a cultura popular, inspirando livros, filmes, jogos e teorias da conspiração. Mas por que essa história, em particular, ressoa tão profundamente em nós? Talvez seja o apelo da civilização perdida, a ideia de um conhecimento ancestral e tecnologias esquecidas. A noção de que uma sociedade avançada poderia ter existido e desaparecido nos lembra da fragilidade de nossas próprias conquistas. Ela nos convida a refletir sobre o ciclo de ascensão e queda das civilizações. Atlântida também representa a busca pelo desconhecido, o desejo inato de desvendar mistérios. Ela nos desafia a questionar o que sabemos e a explorar os limites do possível. A lenda alimenta a esperança de que há mais no mundo do que aquilo que nossos olhos podem ver ou nossos livros podem registrar. A história de Atlântida é um espelho de nossas próprias aspirações e medos. Ela reflete nosso anseio por um passado glorioso e nosso temor de um futuro incerto. A cada nova descoberta arqueológica ou avanço tecnológico, a esperança de encontrar Atlântida é reacendida, mantendo viva a chama do mistério. Atlântida permanece um dos maiores enigmas da história e da arqueologia. É um testemunho do poder da narrativa e da persistência da curiosidade humana. Seja uma invenção brilhante de Platão ou a memória distorcida de um cataclismo real, sua influência é inegável. A busca por Atlântida é, em essência, uma busca por nós mesmos. Ela nos leva a questionar a natureza da verdade, a confiabilidade das fontes e a vastidão do que ainda não sabemos. O oceano guarda segredos profundos e o tempo, muitos mistérios. Será que um dia o véu será levantado? Será que as profundezas revelarão os restos de uma cidade dourada? Ou a areia do deserto
desenterrará suas ruínas? Ou será que Atlântida continuará a viver apenas em nossa imaginação, um símbolo eterno da civilização perdida e do conhecimento esquecido? O enigma de Atlântida persiste, convidando-nos a continuar a investigar, a questionar e a sonhar. A verdade talvez esteja esperando para ser descoberta, ou talvez ela seja o próprio mistério. Inscreva-se no nosso canal Destinos de Viagens e Turismo para mais vídeos como este.